Adiantamento integral do 13º. Vamos falar sobre isso aí. Olá, eu sou Rodrigo Moraes, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Então, povo, pessoal de órgãos públicos, principalmente, que é o foco aí desse vídeo, mas ele também serve para a área privada, costuma adiantar o 13º de forma integral agora, mês de junho, mês de julho, agosto, enfim, até para uma, sei lá, parece uma propaganda política, enfim, nós adiantamos o valor do 13º, super legal, continue assim. Só que qual que é o problema? O problema é o cálculo disso, certo? Então, a gente tem que ter, primeira coisa, né, que a gente tem que anotar aí, colocar isso num quadro para a gente nunca esquecer. Adiantamento de 13º é tudo que foi pago entre fevereiro e novembro. Paguei de forma integral, paguei de forma parcial, paguei de qualquer forma, isso é adiantamento, certo? Por quê? Porque para fins de tributação, o adiantamento tributa de uma forma diferente do pagamento integral lá em dezembro. Ou seja, não existe pagamento integral dentro dos meses de fevereiro a novembro. Esse pagamento só tributa em dezembro. Então, a gente consegue pagar de forma integral? Consegue, só que a gente precisa fazer um cambalachozinho aqui, tá? Esse chuncho que a gente chama, está inclusive no manual do E-Social. Vou dar uma colada aqui, ó, o item 10.3.4.1, que é adiantamento integral do 13º salário antes do mês de dezembro, certo? Vou até ver a página aqui no último manual, está lá pela página 32, 33, se mudar o manual, vai estar sempre por ali, certo? Então, a primeira observação que o próprio manual faz já é isso, ó, a tributação de regime geral de previdência e de imposto de renda, ela só acontece no mês de dezembro, certo? Então, não tem como eu tributar um 13º lá no mês de agosto, por exemplo. Não tem como, certo? Então, o que que a gente faz? A gente pega lá nesses meses, por exemplo, estou pagando no mês de aniversário do servidor ou do empregado público. Tranquilaço, não tem problema nenhum, mas desde que você faça da forma correta. A forma correta é, você vai pegar o valor que você quer pagar de forma integral, né? Na lei está escrito o quê? Que é o valor de dezembro, certo? Você não tem valor de dezembro, né? Porque você não consegue prever o futuro, você vai pegar e usar o valor do vencimento atual, certo? Vai fazer o cálculo de forma integral? Vou. Então, o que que você precisa fazer? Você precisa pagar, ao invés de pagar o valor cheio para ele, você vai pagar o valor líquido do cálculo do 13º. Então, como que você vai fazer isso? Você vai simular o cálculo do INSS, vai simular o cálculo do imposto de renda e nessa simulação aí, você vai pagar o líquido para o servidor, beleza? Então, você está pagando de forma integral, mas para fins internos nossos, enfim, você pode fazer a propaganda, oba, estamos pagando totalmente o 13º agora em junho, julho, sei lá quando, certo? Isso não tem problema nenhum. Só que para fins internos, nossos cálculos aqui, isso é o adiantamento, certo? Para quem é empregado público, por exemplo, a gente tem que se preocupar com o FGTS, porque FGTS é diferentão, né? Então, o FGTS, ele incide na primeira parcela, ou seja, no adiantamento, e vai incidir lá na segunda parcela, né, que é o pagamento total. Bati no microfone, inclusive. Certo? Então, tome muito cuidado com o fundo de garantia para empregado público. Daí é diferentão mesmo. Mas para, né, a grande maioria aí que não tem os CLTs, vai funcionar dessa forma. Para que que eu estou fazendo isso? Porque lá em dezembro,
A hora que eu chegar lá em dezembro, eu vou ter que pagar de forma integral e descontar o que eu fiz de adiantamento nesses meses, né, entre fevereiro e novembro. Quando eu descontar o valor líquido, o 13º no mês de 13º, que é dezembro, ele vai calcular o INSS, vai calcular o imposto de renda e essa conta vai ficar zerada. Salvo se o servidor teve algum reajuste, teve alguma coisa que influenciou, aí ele vai acabar recebendo um pouquinho, né, lá no mês de dezembro. Beleza, pessoal? Então, para maiores esclarecimentos, super detalhadamente, tá lá no manual, esse item, vou repetir até 10.3.4.1. Leiam esse item, certo? Por quê? Porque senão depois, o que está acontecendo? Né? A gente fez adiantamento no aniversário e lá em dezembro não calculou o 13º. Aí, não calculando o 13º lá, vai dar divergência de impostos para esse servidor, certo? Então, a gente vai ter problema lá na DCTF Web, vai lá para a situação fiscal, se a gente informar errado, enfim, vai dar um problema gigantesco. Beleza, povo? Então, fico aqui, né? Qualquer coisa, coloca suas dúvidas aqui embaixo, enfim, eu vou colocar esse vídeo em alguns lugares e vamos aí, né, fazer esse adiantamento cheio de 13º da forma correta. Beleza? Um abraço, até o próximo vídeo e tchau.